Se na casa de vocês alguém perguntar se vocês gostam, se você falar Evete, eles não vão entender nada, não é? Porque é uma língua diferente. Brincava como eu brinco. Nós gostamos de brincar. E sabe, Jesus, quando ele era criança, também gostava de brincar. Olha, ele caía, às vezes, quando brincava. Quando nós caímos, o que a gente faz? A gente chora, ele também. Aí, o que acontecia? A mãe dele ia lá e limpava, né, o machucado de Jesus. Ele era uma criança. Tá? Depois o homem diz: Isaac era um menino e ele gostava do papai. Ele ria com o papai, ele ouvia a palavra do papai e ele crescia como o papai. Isaac, Jesus era uma criança como nós, um menino, uma menina. Um menino, né? Como nós, uma criança. Crianças abençoadas, estamos aqui mais uma vez para continuarmos aquela história tão linda que nós começamos no outro culto, lembra? Se você ainda não assistiu, ainda há tempo. Então, estávamos falando de uma missionária que foi lá para a China, muito tempo atrás, a missionária Gleide, e que Deus fez coisas lindas através dela. Eu quero continuar essa história que tem muita aventura, muita ação de Deus, mas eu gostaria de lembrar você mais uma vez, não esqueça de estar atento àquilo que Deus quer falar com você através dessa linda história. A missionária Gleide Ewart estava muito feliz evangelizando as crianças lá na China, naqueles vilarejos no meio da montanha. E também ela estava ensinando os pais daquelas crianças a não mais enfaixar os pés das meninas, porque esse costume havia sido banido por causa de tanta dor que gerava naquelas meninas. Ela recebeu a visita novamente do governador. Ele foi fazer um pedido muito difícil a ela. Como todos sabiam que Deus estava fazendo coisas grandiosas e boas através dela, o governador pediu para ela ir visitar uma prisão. Isso mesmo, uma prisão, pois os presos estavam brigando muito sem parar. E como eram muito perigosos, ninguém tinha coragem de ir na prisão para fazer parar aquela briga. Gleide ficou assustada e disse: mas como eu, uma mulher sozinha, vou entrar nessa prisão? Mas o governador disse: não, você não estará sozinha, como você tem dito e demonstrado, o Senhor seu Deus estará com você. E ela foi. E chegou lá e viu aqueles presos brigando, se ferindo, muito machucados e enraivecidos. De repente, veio um preso na direção dela para atacá-la e ela disse: abaixe essa arma agora, em nome de Jesus. Ele baixou a arma e reconheceu que ela era a missionária que todos falaram. Ela disse que queria ajudá-los e que eles tinham que parar de lutar. E eles pararam. Gleide conversou muito com eles, tratou as feridas e também conversou com o governador para dar mais comida para eles. E aqueles presos nunca mais brigaram daquele jeito. Ela voltou para o vilarejo e lá ela já havia adotado muitas crianças que não tinham mais os seus pais. De repente, algo muito ruim aconteceu. Começou uma grande guerra. Inimigos vindo do Japão estavam atacando aquele vilarejo, atacando de todas as maneiras. Ela decidiu dali fugir com todas as crianças, não somente aquelas que ela adotou, mas outras crianças, porque a guerra já estava se aproximando. Mas ela precisava ir para um lugar muito longe, numa caminhada muito difícil,
no meio das montanhas. Era muito perigoso e ela estava com 65 crianças. As crianças ficaram tão assustadas, eles precisaram sair de noite. Foi uma viagem muito cansativa e perigosa. Tinham crianças pequenininhas e alguns já haviam perdido os pais na guerra. Em algum momento eles chegaram em uma vila e pararam para comer e descansar e cuidar das feridas. Ali, mais crianças se juntaram a ele. Agora eram mais de 100 crianças. Eles tiveram que fugir mais uma vez desse vilarejo, pois os inimigos estavam chegando também ali. Andaram tanto, foi uma trajetória tão cansativa, finalmente rio. E era um rio que mostrava que eles já estavam próximo do local onde eles queriam chegar. Mas havia um problema, eles não podiam atravessar o rio, era muito profundo. Chamava-se o Rio Amarelo. Eles não sabiam o que fazer. Então, uma das crianças lembrou a Gleide sobre a história que Deus ajudou o povo de Israel a atravessar o Mar Vermelho através de Moisés. E ali, diante do Rio Amarelo, eles oraram pedindo a ajuda de Deus que é tão poderoso. Sendo assim, Deus enviou soldados da China que estavam ali por perto para ajudá-los. Quando os soldados chegaram, as crianças se assustaram. E os soldados perguntaram: o que vocês estão fazendo aqui? Os inimigos estão se aproximando. E a Gleide respondeu: queremos atravessar esse rio, mas não podemos. E eles disseram: nós vamos ajudar vocês. Pegaram alguns barquinhos e começaram a atravessar todas aquelas crianças para o outro lado do rio. Eles continuaram aquela caminhada por caminhos bem longos, difíceis e ainda muito perigosos, até que finalmente chegaram no orfanato. Mas essa não. Eles fecharam as portas e não deixaram eles entrar. Eles disseram que estava lotado e que não havia mais nenhuma possibilidade de receber outras crianças. Gleide chorou muito e as crianças ficaram muito tristes, mas eles continuaram confiando que Deus iria ajudá-los, continuaram a caminhada, até que de repente eles chegaram em outro vilarejo e lá eles foram aceitos e puderam entrar. E eles conseguiram, finalmente, a missionária Gleides, ela conseguiu chegar com mais de 100 crianças num lugar seguro para que finalmente eles pudessem ter comida, uma roupinha e finalmente cuidar das feridas depois dessa longa caminhada. Que história extraordinária, o que Deus fez através dessa mulher. Nenhuma criança se perdeu e tantas pessoas ouviram falar de Jesus, tantas pessoas se converteram em toda essa trajetória. E então eu gostaria de compartilhar com você um versículo que está lá em Hebreus 11:1, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Sabe o que significa, crianças? Mesmo se nós não estivermos vendo, mas se nós acreditarmos em Deus, na palavra dele, no chamado que ele tem para nós, na vocação que ele tem, na direção que ele tem, ele vai realizar nas nossas vidas. Isso vai acontecer, ainda que nós não possamos ver. Porque foi isso que aconteceu com essa missionária e foi isso que aconteceu com essas crianças que ela pôde guiar. Eles não podiam ver as portas abertas, eles caminhavam e Deus ia mostrando e ia ajudando até que ele cumpriu o propósito que ele tinha para eles. Que Deus ajude a vocês a olharem para tudo isso com o coração e entender qual é o sonho e o propósito que Deus tem para você, para fazer na sua vida. Deus abençoe vocês. Por favor. Por favor.
favor. Bienvenidos a Fun Fe. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Agora é com vocês. Vamos lá?